sítios abandonados. Investigá-los é explorá-los sem limite, conhecer as histórias, falar com quem lá passou e perceber que estes locais guardam muitos segredos escondidos. Cada porta aberta é um mundo novo por descobrir. A história da medicina tem uma grande ligação à água. Desde o tempo dos romanos até aos dias de hoje, as águas e as termas são sinónimo de bem-estar e de saúde. Nas escolas já houve mapas que explicavam os benefícios de certas nascentes de água espalhadas pelo país, mas nem todas as estâncias sobreviveram à passagem do tempo. Na pesquisa pela internet, estas termas em particular chamaram-nos a atenção. Um edifício enorme em granito que se ergue num monte da Serra da Pena, em Sortelha. Imponente, semelhante a um castelo, aqui funcionou um hotel com termas que ficou conhecido como Radium. E se foi a água que um dia prometeu a riqueza, acabou também por ser a mesma água, a maldição que ditou o fim deste local. Um sítio mágico, cuja origem está ligada a uma lenda. Não se percebe muito bem quando começou a ser construído, algures entre 1910 e 1920. Depois de um conde espanhol, um tal de Dom Rodrigo, ter trazido para aqui a filha que estava gravemente doente. O conde ouviu falar das propriedades milagrosas da água que corria nestas fontes. A menina ficou curada e o conde, de tão grato, mandou erigir estes edifícios. Que lenda é esta de Dom Rodrigo? O Dom Rodrigo, que era um caçador, e ao andar à caça havia umas fontes um bocadinho distantes daqui, em que falavam que a água que fazia milagres. E ele tinha uma filha deficiente, em que levou água para a Espanha e que a filha melhorou. E a partir daí nasceu a ideia de construir umas termas com essa água. To dungeons deep and caverns old. Passou por ingleses, franceses e portugueses. Porquê é que ninguém nunca, na sua opinião, se fixou aqui, de facto? Acho que foi mais pela parte económica, porque como local acho que é um local lindíssimo. A sua mãe contava-lhe muitas histórias que o tio dela teria eventualmente passado sobre este edifício? Ela contava que realmente isto foi um hotel, considerado agora talvez 5 estrelas. Tudo era feito ao pormenor. Mas a partir de uma certa altura chegou-se à conclusão que afinal a água radioativa poderia não ser tão boa para a saúde como se julgava a princípio. E aí começa o declínio deste hotel. Completamente. Os ingleses abandonaram, venderam ou alugaram, não sei. Depois foi um português que se fixou, e esse português começou por vender objetos de arte, os móveis. Para si, o que é que tem de mágico este edifício? Quando eu era mais novo, os meus 16, 17 anos, vínhamos para cá a namorar aos domingos à tarde a pé, de Sortelha para aqui, daqui para Sortelha, passávamos o nosso tempo. Sr. Manel, ainda tem uma memória viva deste local quando ele funcionava. O que é que se lembra exatamente? Eu lembro-me disto, a trabalhar, vivíamos aqui numa quintazinha aqui ao lado, íamos em casa do meu pai, e então o meu pai trabalhava aqui. O meu pai trabalhava aqui a ser as águas para os banhos. E este era um sítio bonito, pois, nada bonito, do que é hoje em dia. Nada. Como é que era este sítio, Sr. Manel? Hoje nos fazia estas obras.
Eu não sei como é que eles gastaram aqui tanto dinheiro numa de uma serra para deixarem hoje abandonada. Se eu fosse um homem, como o Presidente da República, que tivesse dinheiro, eu comprava isto, está a ver? Restaurava isto e punha aqui umas termas, com umas piscinas, um parque para caravanas. Ainda se lembra exatamente como é que eram as coisas. Vamos lá ver, Sr. Manuel. Bora. Estamos chegados aqui então à cozinha, Sr. Manuel. Este é um sítio que o senhor conhecia muito bem. Conhecia, era onde vinha mais. Onde vinha a trazer os meus ovitos, os frangos, por lá comprava. Vinha aqui a trazer, porque aqui é que estava o chefe da cozinha e ele tinha que me dar a massa. Onde estamos aqui ficariam os fogões. Aqui era os fogões, aqui assim. Aqui os lavatórios? Aqui eram lavatórios para se lavar. Depois já preparavam e aí estavam os criados naquela sala de além. E entregavam os pratos entregavam para lá. Depois as refeições passavam por esta sala de apoio e para chegar aqui aos clientes. Aos clientes que estavam nesta aqui. Nesta parte que era a sala de refeições. De refeições. Então aqui é que toda a gente comia. Olha, Sr. Manuel. Lembra-se? Lembro. 1940. Vá lá, para aí. Por aí. Nunca espreitou os quartos? Sim. Eu visitava. Ia atrás das criadas. Até quando iam fazer as camas, a fazer a limpeza, aos quartos de banho, conhecia. Bom, eu comprei aqui a minha cama de casamento, é daqui. Mas quando bebia água daqui, imagino que o seu pai lhe dissesse: "Oh rapaz, bebe água, que essa água faz muito bem." É boa. É boa e fresquinha. Essa água faz muito bem. fresquinha. Era muito fresquinha a água. Umas garrafinhas assim pequeninas. E depois quando é que soube que a água não fazia bem? Começaram a dizer que não era boa e que não tinha venda. Os hóspedes que aqui vinham para se tratar estavam também eles como que tomados pela chamada febre da radioatividade, quando as termas de toda a Europa quase que se guerreavam para saber qual delas tinha a água mais radioativa. Ora, esta da Serra da Pena tinha a água mais radioativa do país. E aqui não só eram feitos os tratamentos, como também a água era engarrafada para venda nas farmácias e também para exportação. Como é que foi encontrada essa garrafa? No âmbito do programa de reabilitação da aldeia histórica de Sortelha, surgiu a hipótese de escavar um poço, que havia uma lenda, um mito que dizia que tinha um túnel que dava acesso ao castelo, e nós achámos que podia ser um bom investimento tentar descobrir o que é que havia no interior desse poço. E foi recolhida muita cerâmica, falhança, e no meio desse entulho, depositado ao longo dos anos, no interior do poço, surgiu esta garrafa. Depois de uma limpeza, vimos que tinha letras em relevo e diziam Radium. E essas garrafas seriam vendidas para todo o país e não só? Devia haver uma indústria por trás disto, e porque o cuidado em produzir as garrafas com a legenda, o cuidado de colocar o BB de Beira Baixa de Portugal, até isso nos indicia que elas seriam exportadas e seria levada para a mesa e as pessoas tomariam como um medicamento, porque um dos benefícios ditos desta água seria para problemas gastrointestinais. Há um anúncio muito curioso, que é de uma farmácia aqui perto, que diz assim: água Radium, a mais radioativa de Portugal, uma das mais radioativas do mundo. E aquilo que no início do século XX era visto como algo benéfico para a saúde, hoje em dia é algo que foi na década de 40, com todos os problemas na Segunda Guerra Mundial, de radioatividade, da bomba atómica que depois aparece. Luxuosos para a época, além dos 90 quartos dos balneários terapêuticos, havia salas de estar com requinte e um restaurante. Alguns desses pormenores que compunham a sofisticação com que se construiu este sítio ainda aqui estão e sobreviveram ao tempo. Mas as notícias más para este local começaram a chegar depois dos anos 30, com os novos estudos sobre a radioatividade, em que os contras de ingerir esta água eram muito superiores aos eventuais benefícios. A taxa de ocupação do hotel nos anos 40 cai radicalmente, as termas são encerradas e o hotel acabaria por fechar no início dos anos 60. Mas será esta água assim tão maldita?
está feita a recolha. Oh, professora, exatamente o que é o radão? O radão, nesta longa cadeia de caimento do urânio, é o único elemento gasoso. É inodoro, insípido, incolor, portanto, não reage quimicamente, não vemos, não cheiramos, não saboreamos, mistura-se com o ar ambiente e pronto, inalamos. O que é que vamos fazer agora? Vamos ligar a nossa amostra aqui ao nosso equipamento. Quando é que se percebeu exatamente que o radão poderia não ser, afinal, um benefício para a saúde? Por altura da Segunda Guerra Mundial, depois das explosões de Hiroshima e Nagasaki, acabou por colocar as pessoas em pânico. Mas conseguimos perceber qual é a linha limite entre o que nos faz bem e o que nos faz mal? Sim, claro que sim, é possível. Aliás, existe uma corrente europeia que se dedica ao estudo das baixas doses, que é chamada hormesis, que dizem que a radiação, em quantidades baixas, pode ser um benefício. Agora sim, já temos o resultado. O que temos aqui é mais de 1 milhão de becquerel por metro cúbico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que temos uma concentração de radão bastante grande. Qual é o valor máximo que é permitido? É assim, não existe legislação para a água. Por exemplo. Para a água não existe legislação. Existe recomendação da Sociedade Americana de Proteção do Ambiente que sugere, ou pelo menos recomenda, que o limite máximo em água da rede pública, água potável, seja de 11,1 becquerel por litro. Um valor muito inferior, muitíssimo inferior. Sim, mas este resultado é em becquerel por metro cúbico, depois temos de fazer a conversão. Mas dá mesmo assim, dá um valor muito grande. Não há razões para preocupação em relação à água rádio? Eu acho que não. Não temos dados científicos que comprovem a relação entre ingerir água e o aparecimento de uma doença. Não é, portanto, um dado adquirido que o negócio deste hotel não possa assentar de novo nas águas e nas propriedades medicinais que eventualmente estas possam ter. O atual dono, um empresário da região, está apenas à espera do fim da crise e da oportunidade certa para reerguer estas ruínas. Acredita, como proprietário, que de facto este projeto um dia vai para a frente? Tem todos os motivos para andar, não é? Com o incremento que se verifica no turismo, eu penso que será até uma situação a acontecer a curto prazo. Portanto, mesmo nesta altura de crise? Sim, mas o turismo não tem experimentado essa crise, portanto, tanto quanto me é dado saber, no último ano houve um aumento de cerca de 15%, o que é significativo, e Portugal está de facto a ser bastante procurado. Mas este local novamente a funcionar, conseguiria de alguma forma trazer esse desenvolvimento? Será uma ajuda, será um complemento, como sabe, hoje está a aparecer um bocado de unidades hoteleiras, um pouco por todo lado, mesmo aqui na região tem aparecido algumas, e algumas até com bastante qualidade, e se fizer o campo de golfe, com certeza que isso será um motivo de desenvolvimento e de atração de pessoas, disso não tenho nenhuma dúvida. Talvez um dia as termas Rádio e a freguesia de Sortelha venham a ter o tal campo de golfe de 18 buracos. A placa a anunciar a construção já aqui está, falta o dinheiro e faltam naturalmente os jogadores, mesmo aqueles que, como eu, nunca pegaram num taco, nem numa bola, mas têm muita vontade em o aprender a fazer. So